Boa noite, gente. Bom, primeiro eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Mariana, eu sou farmacêutica graduada pela Universidade Federal Fluminense e especialista em oncologia pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque ele é praticamente unânime em todos os concursos da área da saúde. A Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS. Essa lei, ela é ponto certo, se você souber ela é ponto certo, né, no concurso, porque praticamente em todos os concursos ela cai. Ela é bastante extensa, mas é tranquilo de estudar, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a pegar os pontos chaves e a focar nas questões principais. Bom, a Lei 8080 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Já nesse título, a gente observa essas três definições, nessas três palavrinhas: promoção, proteção e recuperação da saúde. Quando a gente pensa em promoção da saúde, a gente pensa em atividades preventivas. Então, promoção da saúde está relacionado, sim, a atividades de prevenção. Proteção da saúde são os tratamentos. Se o paciente, se o usuário do sistema, ele está com alguma doença que precisa ser tratada, a gente pensa na proteção nesse sentido, de tratamento. E recuperação da saúde é a reabilitação, né? Então, se o paciente teve uma sequela, ele vai precisar ser reabilitado. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, é o responsável pela sua reabilitação. Essas três palavrinhas, promoção, proteção e recuperação da saúde, elas podem ser sintetizadas em uma única palavra: integralidade. Integralidade da assistência. É o grande objetivo do SUS, né? Você ter assistência em todos os níveis. Então, promoção, proteção e recuperação da saúde nada mais é do que o atendimento integral, que envolve prevenção, tratamento e reabilitação desse paciente. O artigo 1º da lei, ele fala da abrangência, né, das ações da Lei 8080. Então, ela abrange todo o território nacional, ela é válida em todo o território nacional, ações e serviços de saúde executados de forma isolada ou conjuntamente, isolada para uma única pessoa, conjuntamente para um grupo de pessoas. Então, a gente pensa, por exemplo, campanhas de vacinação, são ações para um grupo de pessoas, né? Então, são ações e serviços de saúde conjuntamente, né? De forma permanente ou eventual. E aí, quando a gente fala, né, pensa em permanente também, são geralmente os pacientes crônicos. Então, aqueles programas do Ministério da Saúde que oferecem tratamento para pacientes com doenças crônicas, né, é uma ação permanente do serviço de saúde, ou eventuais, que são características, né, que são ações mais esporádicas, exercidas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de direito público ou direito privado. Então, vamos voltar. A Lei 8080 regulamenta, né, o SUS em todo o território nacional. As ações e serviços, sejam elas executadas de forma isolada ou conjuntamente, aí conjuntamente a gente pensa em mente logo a questão das campanhas de vacinação, de forma permanente, né? Pensemos nesse caso nos doentes crônicos ou eventual, por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou seja, empresas de direito público ou de direito privado. O artigo 3º ele é bem interessante porque ele diz para a gente que a saúde é um direito fundamental. E quem leu aquela seção lá da Constituição Federal, a seção que é intitulada como da saúde, em seu artigo 196, ele diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A gente tem uma pequena diferença aqui do artigo 3º da 8080 do artigo 196 da Constituição. O artigo 3º, ele nos mostra, nos diz que a saúde é um direito fundamental. E quem é o provedor desse direito? O Estado.
o Estado é o responsável por prover a saúde. E como ele provê a saúde? Através de políticas sociais e políticas econômicas. Políticas sociais a gente também pode entender como aquelas que são necessárias para a sociedade. E as políticas econômicas, elas podem ser traduzidas no financiamento do SUS. Esse financiamento a gente vai ver mais à frente, né, em artigos posteriores, mas a gente pode traduzir as políticas econômicas dessa forma: financiamento do SUS. Essas políticas econômicas e sociais, que são os meios que o Estado tem de prover a saúde, né? São os meios pelos quais o Estado provê a saúde, que é um direito fundamental. Essas políticas, elas têm o objetivo de reduzir riscos de doenças e outros agravos, estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde. Acesso universal é aquele que é para todos, independente da pessoa, do paciente, ser contribuinte ou não, independente desse paciente ser brasileiro ou não. Então, o acesso universal realmente é um acesso para todos. E igualitário é aquele que é livre de preconceitos e de privilégios, né? Então, não pode haver acesso com privilégio. Uma pessoa ela não pode ser privilegiada, tá, dentro do SUS, porque o acesso ele deve ser universal e igualitário. Então, esse artigo 3º também é bem importante, a gente tem que lembrar dele, a gente tem que lembrar da saúde como esse direito fundamental, aí da diferença lá para o artigo 196 da Constituição. E quem é o responsável por prover o direito? É o Estado. E como ele provê? Através de suas políticas sociais e econômicas. Então, aqui a gente tem o direito e o provedor desse direito, o Estado, e o meio pelo qual ele consegue prover esse direito, políticas sociais e econômicas. O artigo 3º, ele também ele traz uma questão muito importante, né, que a gente tem que guardar. Os níveis de saúde, eles expressam a organização social e econômica do país, de um país. Então, se um país tem um nível de saúde precário, a organização social e econômica também pode ser considerada precária, porque existe sim essa relação que está expressa no artigo 3º da Lei 8080, relação entre saúde e organização social e econômica de um país. Então, essa afirmativa é verdadeira. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país. E outra questão muito importante do artigo 3º são os fatores determinantes e condicionantes da saúde. São 11 fatores, né? Então, a gente tem 11 fatores determinantes e condicionantes da saúde. E aí, a gente tem que gravar esses fatores, porque eventualmente eles podem cair em alguma prova, mas não são tão difíceis de gravar. Alguns são até um pouco intuitivos. Alimentação, obviamente, é um fator determinante e condicionante para a saúde. Moradia, também um fator determinante e condicionante para a saúde. Então, a alimentação e moradia são bem intuitivos, né? A gente consegue pensar, a gente consegue ter essa noção de que eles são realmente determinantes e condicionantes. Saneamento básico também é um fator determinante e condicionante. Meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física. Por que eu marquei atividade física? Porque ela foi incluída em 2013. A atividade física ela não estava na 8080 como um fator determinante e condicionante da saúde, então houve uma inclusão em 2013 da atividade física. Transporte, lazer e acesso aos bens e serviços. Então, são 11, né, os fatores determinantes e condicionantes da saúde, alguns bastante intuitivos, né, como alimentação, moradia, saneamento básico, bem intuitivo a gente imaginar que eles condicionam e determinam a nossa saúde, a saúde da população. E aí temos que lembrar do meio ambiente, né, o SUS fala bastante a questão do meio ambiente, do trabalho, o SUS fala bastante de saúde do trabalhador, renda, educação, atividade física, que foi incluída em 2013, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços.
O parágrafo 2º desse artigo, ele ainda inclui ações que garantam bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, esses são os fatores determinantes e condicionantes da saúde. São muitos, e a gente tem que ter eles em mente, né? Tentar gravá-los de alguma maneira. Então, a melhor maneira de se gravar é fazendo provas, fazendo questões, cada dia mais, todo dia fazendo uma questão diferente, a gente consegue gravar. Mas alguns são bem intuitivos, né? Bom, artigo 4º, constitui o SUS. Então, o que é o SUS? O que constitui o SUS? As ações e os serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, também do Distrito Federal, tá? Da administração direta ou indireta. Administração direta. Então, os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e município. E a administração indireta são as entidades. Aí a gente pensa nas autarquias, nas fundações, nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas. Então, o que constitui o SUS? Ações e serviços de saúde. E eles podem ser prestados por órgãos e instituições de qualquer um dos entes federados, né? Pode ser federal, estadual ou municipal. Administração direta, que são os entes federados administrando, ou indireta, as entidades realizando essa administração, tá? O artigo 4º, ele também traz uma outra questão muito importante sobre a iniciativa privada. A iniciativa privada, sim, ela pode participar do SUS, só que existem algumas condições para ela participar. Inclusive, mais à frente, tem um capítulo que é exclusivo para a iniciativa privada, então o artigo 4 meio que apresenta isso, né? Vai ser mais explorado, vai ser explorado de uma forma mais intensa um pouco mais à frente. Mas a iniciativa privada, então, se a sua prova perguntar, a iniciativa privada pode participar do SUS? Sim. Em qualquer condição? Não. A iniciativa privada, ela pode participar do SUS de forma complementar, essa palavra não pode fugir da sua mente, tá? Ela participa de forma complementar do SUS, vou até dar uma marcadinha aqui, tá? Por meio de contratos ou convênios. Contratos com fins lucrativos e convênios sem fins lucrativos, tá? Então, a iniciativa privada, sim, pode participar do SUS. Mais à frente, a 8080 vai falar um pouco mais sobre como é essa participação, em quais condições, mas, de maneira geral, ela participa do SUS de forma complementar, através de contratos ou convênios, né? E uma coisa importante de ser mencionada também é que existe uma prioridade das instituições filantrópicas e sem fins lucrativos para participação no SUS, né? Se ela for uma instituição privada. Vamos lá, continuar. Bom, artigo 5º, ele traz os objetivos do SUS. Eles são 3 principais: identificação e divulgação dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Então, ele retoma o artigo 3º, aqueles 11 fatores, né, determinantes e condicionantes da saúde. Formulação da política de saúde, que também mais à frente, 8080, vai explorar essa política de saúde de maneira mais intensa. E assistência às pessoas por meio das ações de promoção, ou seja, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, eu quero fazer uma assistência integral, né? Então, o grande objetivo do SUS é essa assistência integral. Beleza? Então, quais são os objetivos do SUS? Identificação, divulgação dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, que estão lá no artigo 3º, aqueles 11 fatores. Formulação da política de saúde e assistência às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Beleza? Vamos mais à frente agora.
Só lembrando que nessa aula a gente vai falar até o artigo 14, porque a Lei 8080 ela é bem extensa, então não dá para falar ela inteira numa aula só. A gente precisa focar, né, de forma menos superficial em alguns artigos, então a gente vai falar até o artigo 14 e a gente vai ter mais 2 aulas para explorar os demais artigos. Bom, o artigo 6º, ele me diz que estão no campo de atuação, né, de execução do SUS, as ações de vigilância sanitária. A vigilância sanitária é, né, uma ação que o SUS coordena. E o que é vigilância sanitária? É importante aqui, eu vou até botar uma outra corzinha, ó, porque é bem importante a gente ter essa noção dessa diferença entre vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária, ela é mais ativa, né? Ela é mais de atividade mesmo, né? Porque quando a gente tem a definição dela, são verbos: eliminar, diminuir, prevenir, intervir. Então, a vigilância sanitária, ela tem essas ações que são mais de atividade mesmo, né? De eliminar, diminuir ou prevenir riscos. Eu preciso eliminar, diminuir ou prevenir, ou intervir também, de intervir nesses problemas sanitários. Então, se um problema aconteceu, eu tenho que intervir neles, certo? A vigilância epidemiológica, a gente percebe que a definição dela tem mais substantivos: conhecimento, detecção e prevenção, né, dentro da área da saúde, desses riscos, né? Mas as duas estão no campo de atuação do SUS. Tanto vigilância sanitária, que elimina, que tem esse objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e de intervir em problemas quando eles já aconteceram, e a vigilância epidemiológica também, com conhecimento, detecção e prevenção desses riscos. Saúde do trabalhador, como eu disse, né? Então, fator condicionante determinante da saúde, trabalho. Um dos fatores determinantes condicionantes da saúde é o trabalho. Então, a Lei 8080 vai explorar bastante essa questão de saúde do trabalhador. Tá? E aí, a saúde do trabalhador é um campo de ação do SUS. E eu trouxe aqui alguns dos incisos mais relevantes, né? Que a gente deve gravar. Assistência à vítima de acidentes de trabalho. Então, o SUS ele tem que prestar assistência a vítimas de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho. Então, se o cara sofreu um acidente no trabalho, o SUS tem que prestar assistência a ele. Se o cara desenvolveu uma doença por causa do trabalho, o SUS também tem que prestar assistência a ele. A outra questão importante: informação ao trabalhador e à sua entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho. Além do sistema ter que prestar assistência à vítima de acidente de trabalho ou ao portador de uma doença profissional e do trabalho, o Sistema Único também tem que informar tanto ao trabalhador quanto à empresa sobre os riscos de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Outra questão bem interessante é a garantia de requerer ao órgão competente, né, o trabalhador ele tem essa garantia de requerer a interdição de máquina, setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a um risco iminente. Então, o trabalhador ele tem essa garantia, ele pode requerer a interdição dessa máquina, desse setor, de todo o ambiente de trabalho, quando houver uma exposição a um risco iminente. Tá? Então, lembrar que o trabalho é um dos fatores determinantes condicionantes da saúde. Então, a Lei 8080 ela vai explorar a saúde do trabalhador de forma bem legal e bem intensa também. Tá? Então, a gente observa aqui, eu vou voltar um slide, vamos ver se volta. Ó, objetivos que estão no artigo 5º. O artigo 5º ele traz 3 objetivos, tá? Então, o artigo 5º vai trazer 3 objetivos, que são identificação e divulgação dos fatores determinantes e condicionantes de saúde, formulação da política de saúde e assistência integral.
resumidamente, assistência integral. O artigo 5º vai trazer isso. Já o artigo 6º, ele fala que, além desses objetivos, tá, ainda está no campo de ações do Sistema Único de Saúde a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. E a gente tem que lembrar a diferença entre esses dois conceitos. Vigilância sanitária tem mais verbos na sua definição: eliminar, diminuir, prevenir riscos, intervir nos problemas que aconteceram. E vigilância epidemiológica, que quer, né, o conhecimento, a detecção e a prevenção desses riscos. E saúde do trabalhador também é uma ação do SUS, tá? Também encontra-se no campo de atuação do SUS. Além disso, assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, esse inciso ele não estava no artigo 200 da Constituição Federativa, né, da Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 200 ele traz as ações, as competências do SUS. Tá? Então, esse é interessante porque ele não estava no artigo 200. Então, a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, foi uma inovação da Lei 8080. Participação na formulação da política e execução de ações de saneamento básico, aí, lembrando, saneamento básico não é um fator determinante condicionante da saúde? Sim, então é um objetivo do SUS. Tá? Formação de RH na área de saúde, vigilância nutricional, proteção do meio ambiente, aí lembrando novamente, meio ambiente como um fator determinante condicionante da saúde, controle e fiscalização dos serviços e produtos de interesse à saúde, com essa controle e fiscalização é uma atribuição bem específica, né, da vigilância sanitária. A gente tem outros objetivos, tá? O artigo 6º traz outros objetivos, mas eu coloquei aqui os principais, mas é bom saber todos, né, gente? Lei 8080, ela pode cair, uma coisa que a gente imagina que não cai, que não vai cair, mas na hora cai. Então, é bom saber a Lei 8080 toda, e, obviamente, a gente é obrigado a saber determinados artigos, né? Porque se não souber, vai perder ponto. Princípios e diretrizes. Esse é um artigo que a gente é obrigado a saber. Princípios e diretrizes do SUS. As diretrizes, elas estão na Constituição Federal. Então, lá em 88, a galera fazendo, né, elaborando a Constituição, fez o capítulo destinado à saúde, e em seu artigo, no seu artigo 198, ele já expõe as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E quais são elas? Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, descentralização é uma diretriz do SUS. Atendimento integral, novamente, né, atendimento integral, promoção, proteção e recuperação da saúde, só que aqui o 198 ele traz uma questão interessante. Atendimento integral, sim, mas eu tenho que dar prioridade para as atividades preventivas, tá? Obviamente, tem que ter atividade assistencial também, mas o artigo 198, ele diz que o atendimento integral com prioridade para atividades preventivas e participação da comunidade. A gente está falando de uma Constituição democrática, né, que ela foi elaborada logo depois da ditadura, então ela vai ter essa questão da democracia bem em foco, né, bem presente. Então, as diretrizes do SUS estão lá no artigo 198 da Constituição. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, mas, obviamente, sem esquecer das assistenciais. E participação da comunidade. A Constituição de 88, ela é a primeira e única, né, depois da ditadura militar. Então, ela quer democracia, ela tem vários capítulos, várias questões que né, exploram essa participação da população de maneira democrática. Então, diretrizes a gente não pode esquecer, tá? De jeito nenhum. Beleza? Vamos lá. Agora, a gente vai para os princípios.
Os princípios estão no 80-80, tá? Então, diretrizes, elas estão expressas lá no artigo 198 da Constituição. Princípios, artigo 7º, Lei 8080. E dentre os princípios, a gente tem os doutrinários e os organizativos. Doutrinários, integralidade, universalidade, equidade. Mais uma vez aí falando de integralidade, que abrange as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Universalidade, acesso universal, acesso a todos, independente de ser contribuinte ou não, independente de ser brasileiro ou não. Equidade, equidade é um termo novo, e a equidade, ela pode ser, assim, resumida numa palavra: justiça. A equidade é justiça. A equidade é você tratar, você saber que as pessoas têm direitos, mas essas pessoas não são iguais. Então, elas precisam ser tratadas de maneira diferente para que se possa alcançar os mesmos objetivos, para que ela possa ter um tratamento adequado. E aí, quando a gente pensa na equidade, né, é bem nesse sentido mesmo, né? Todas as pessoas, elas têm direito aos serviços, mas elas não são iguais. Então, elas têm necessidades diferentes. Equidade significa tratar desigualmente os desiguais. Eu devo investir, o sistema deve investir onde a carência é maior. Tá? A equidade é diferente de igualdade, né? Pode ser assemelhar a igualdade material dentro do direito, né? Mas equidade e igualdade não são sinônimos. A equidade, ela quer diminuir as desigualdades, percebendo que as pessoas têm necessidades distintas, certo? Então, princípios doutrinários: integralidade, atendimento integral, promoção, proteção e recuperação da saúde, universalidade e equidade. Tá? Princípios organizativos: regionalização e hierarquização. A gente precisa de um SUS, de uma rede regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade. Resolutibilidade: o SUS tem que ter capacidade para resolver as suas questões. Complementaridade do setor privado, como a gente já falou, né? O setor privado pode sim participar do SUS de maneira complementar. Autonomia das pessoas, direito e divulgação da informação. Então, o paciente ele tem o direito de saber informações sobre a sua saúde, inclusive de fazer vista ao seu prontuário, tá? E o uso da epidemiologia para prioridade, situações de prioridade. Certo? Então, nós temos aí princípios doutrinários, que são 3: integralidade, universalidade e equidade, acho que esses ninguém esquece. E os princípios organizativos, que são um pouquinho, né, são mais princípios, mas também que acho que a gente, estudando, fazendo questão, não dá para esquecer, não. Bom, agora a gente vai para os artigos 8º e 9º, já encaminhando para o final da apresentação, e esses artigos começam a falar de organização e gestão. Como já foi dito anteriormente, o SUS é uma rede regionalizada e ela é hierarquizada em níveis crescentes de complexidade, certo? Na União, perdão, quem exerce, né, a direção é o Ministério da Saúde. Nos estados e no Distrito Federal, as secretarias estaduais de saúde, nos municípios, as secretarias municipais de saúde. Tá? Então, acho que isso é simples é intuitivo também. Pensar em União, Ministério da Saúde, estados, secretarias estaduais, municípios, secretarias municipais. A gente não pode esquecer disso. A gente está falando de uma rede regionalizada e hierarquizada em níveis crescentes de complexidade, tá? Os municípios, eles podem constituir consórcios administrativos e intermunicipais, com direção única. Então, isso aqui é importante. Quando a gente lê essas duas palavras, ó, consórcios e distritos, está relacionado ao município. Então, consórcio e distrito, eu sei que está falando de município.
O consórcio ele acontece com direção única, e os distritos, articulação. Uma articulação visando a cobertura total das ações. Então, o artigo 10 da Lei 8080, ele fala que os municípios podem constituir consórcios administrativos intermunicipais com direção única, distritos, esses distritos, né, visando uma articulação, nos distritos não há direção única, mas nos distritos visando essa articulação para uma cobertura total das ações. Essas duas palavrinhas aqui, consórcios e distritos, estão relacionadas a municípios. Lembrar disso. Tá? Ó, municípios podem constituir consórcios ou organizar-se em distritos. Se ele falar que um estado faz consórcio ou distrito, que a União faz isso, não. Ele constitui consórcio ou se organiza em distrito é o município. Essa aqui eu acho bem interessante também. São as comissões intersetoriais. Essas comissões intersetoriais, elas podem ser formadas, tá? Aí já no âmbito nacional, quando eu falo de comissão intersetorial em âmbito nacional, elas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Mas por que eu, SUS, crio uma comissão intersetorial? Porque eu quero articular políticas e programas de interesse à saúde que envolvam áreas ainda não compreendidas no SUS, tá? Então, comissões intersetoriais, elas são para isso. Lembrando, né? São em âmbito nacional e são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. E eu quero, essas comissões, elas vão articular políticas e programas em áreas que ainda não estão compreendidas no SUS. Quais são essas áreas? Alimentação e nutrição, saneamento básico e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, RH, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Tá? Então, essas comissões são de âmbito nacional e são subordinadas ao CNS. Quando a gente pensa em consórcios e distritos, aí já é município. Tá? Mas aí lembrar que essas comissões intersetoriais são de âmbito nacional, são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e elas querem articular políticas e programas de interesse à saúde que envolvam áreas não compreendidas no SUS. Existem também as comissões permanentes. E aí, as comissões permanentes, elas fazem essa junção de serviços de saúde e instituições de ensino superior. Então, seria saúde e educação, né? Esse esqueminha aqui, ele traz um resuminho bem básico. Tá? Consórcios, municípios. Então, quando eu vejo na questão consórcios ou distritos, eu sei que está relacionado a municípios. Comissões intersetoriais, âmbito nacional. A âmbito nacional são subordinadas ao CNS e elas são responsáveis pela elaboração de políticas em áreas que ainda não estão compreendidas no SUS. E comissões permanentes, essa associação entre saúde e ensino superior. Beleza? Bom, essa primeira aula vai acabar por aqui. Como eu disse, a gente ia até o artigo 14. Na próxima aula, a gente vai explorar do 15 até mais ou menos o 30, né? Começando com as competências. O 15 ele fala das competências da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, e a gente vai falar até o setor privado, até a participação do setor privado. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo canal Legisla Saúde aqui no YouTube ou pelo Instagram também, Legisla Saúde BR. Muito obrigada, né? Beijos e bons estudos.